dizer que Samuel vai procurar Saul no meio do povo, e Saul não estava no meio deles. A história vai dizer que Saul estava escondido de trás das bagagens. Repita comigo, bagagens. Eu acho interessante, porque Deus estava dizendo para o povo quem era Saul. Porque existe uma característica importante: quem é chamado para ser pastor não corre. Quem é chamado para fazer aquilo que Deus determinou não é para ficar escondido. A Bíblia diz que o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que quem não é pastor, ele sai correndo e foge. A história vai dizer que Saul estava escondido. A Bíblia menciona que Saul vai ser ungido rei. Saul ser ungido rei. A história vai dizer posteriormente que Saul vai se rebelar contra Deus. Saul vai quebrar princípios, e quem quebra princípios é quebrado pelo mesmo. A história vai dizer que Saul quebra princípios, mas houve um dia que Saul ele vai estar diante de uma dificuldade. A história vai dizer que havia os filisteus se conspirado. E a história vai dizer que Deus levanta um homem, um jovem por nome Davi. Davi se apresenta diante do rei e alguém vai dizer assim: Davi, você é de pequena estatura. Davi, você não tem possibilidade alguma de vencer esse gigante. Só que a Bíblia vai dizer que Davi vai dizer assim: deixa eu falar alguma coisa. Ninguém estava vendo, mas eu matei um urso lá no campo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ninguém estava vendo, mas eu estava lá no campo vendo leão, eu tomei a ovelha dele. Deixa eu falar a verdade para você. Ninguém sabe o gigante que você enfrenta. Ninguém sabe o urso que você enfrenta. Ninguém sabe o leão que você enfrenta. Só você e Deus sabe. Aleluia! Aí Deus marca um culto como esse para dizer assim: eu conheço você. Davi tinha uma característica peculiar dele. Davi, independente da situação que ele estava enfrentando, ele não deixava de adorar a Deus. O contexto que ele estava vivendo não influenciava na adoração dele. Quanto mais luta vinha, mais glória ele mandava para cima. Davi não perdia a oportunidade de agora. Davi agora vai ter um amigo. E o amigo de Davi é conhecido como Jonatas. Jonatas faz uma aliança com Davi. E a Bíblia vai dizer que Jonatas vai dizer assim: olha, aquele que permanecer vai cuidar um da família um do outro. E a história vai dizer que houve um certo dia que a guerra veio. Os filisteus agora vai destruir a casa de Saul. Saul vai ser morto ou morto por si próprio, porque o orgulho matou Saul. A Bíblia diz que o servo de Saul estava lá, e Saul pede para que ele viesse matá-lo. O servo de Saul temendo, fala: não posso fazer isso. E a Bíblia diz que Saul desenganha a espada e tira a sua própria vida. Toda Israel, os guerreiros de Israel, muitos deles morreram naquele dia no vale de Gibeá. E a história vai dizer que de repente a notícia chega no palácio. Quando a notícia chega no palácio, a ama que estava com o filho de Jonatas vai pegar a criança e vai correr. Quando corre, a criança cai nos braços da ama. Quando a criança cai, a Bíblia menciona que ela ficou aleijada. Quando a criança fica aleijada, a história vai dizer posteriormente, no capítulo 9, no livro desse 2 Samuel, que ele vai estar na casa do homem por nome Maquir. Qual é o nome dele? Maquir. Eu já ouvi pregadores falar acerca de Davi. Eu já ouvi pregadores falar acerca de Ziba. Eu já ouvi pregadores falar acerca de Mefibosete.
Mefibosete, se fosse nos nossos dias, ninguém gostaria de estar com ele dentro de casa. Por que pregador não está falando isso? Imagine só, se você convidar alguém para a sua casa com perfeição e ficar com ele um dia, 2 dias, 3 dias, se ficar 3 meses na tua casa, você vai perceber que não é fácil. O convívio vai mostrar que não é fácil estar com uma pessoa dentro de uma residência. Mas a história vai dizer que Maqui vai pegar esse rapaz que era aleijado e vai colocar dentro de casa. Alguém vai dizer para Maqui assim: Maqui, você está quitando dele porque ele é neto de rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Maqui tinha uma qualidade peculiar. Maqui investia em quem ninguém queria investir. Aleluia. Vou repetir para ver se você pega. Maqui acreditava em quem ninguém queria acreditar. Maqui não buscava ser visto pelos homens. A minha geração busca aplausos. A minha geração busca órfãos. Mas mal escondido ainda tem Maqui. Maqui não aparece, mas é fundamental. Diga para essa pessoa que está nos falando assim: Maqui é fundamental. Diga para o cara de profeta assim: ele não é visto, mas é fundamental. Maqui não aparece, só cita o nome dele. Quem está aqui em destaque não é Maqui. Quem está em destaque é Mefibosete da altura. Posso falar uma verdade para você? Vou voltar para Mefibosete aqui agora. Tem gente dizendo assim: Deus, mas eu estou no Lodebar. Alguém vai dizer que Lodebar é a terra do esquecimento. Tudo que plantava não nascia. Só que eu vou te falar uma verdade. No Lodebar é a terra que Deus reservou para guardar a vida de um príncipe. Aleluia. Tu não pegou, mas eu vou traduzir para você. Existem momentos na nossa vida que parece que Deus está em silêncio. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que a situação aperta tanto que você pensa: eu estou em Lodebar, ninguém está me vendo. Aí Deus está dizendo: eu estou reservando esse lugar para guardar a tua vida, porque tem uma mesa. Glória a Deus. Deus seja Vou falar louvado. a verdade para você. Se você entrar em residência, e você entrando nessa residência, você vai, a primeira coisa que você vai olhar para os móveis e falar assim: nossa, mas que sala bonita, mas que tapete bonito, mas que mesa bonita. Ninguém chega numa casa e vai dizer assim: mas que coluna bonita. Repita comigo: coluna. Normalmente não aparece. Não aparece. Agora escute. Se você chegar numa casa, você não vai dizer: mas que coluna bonita. Normalmente as colunas não aparecem. Glória a Deus. Normalmente elas estão lá, mas não é isso. Mas tira a coluna para você ver o que é que acontece. Deus seja louvado. Repetindo. Tira a coluna para ver o que é que acontece. Glória a Deus. A casa não caiu porque você ainda está de pé. Vou repetir. Deus está dizendo para alguém: ainda a casa não caiu, porque ainda você está de pé. Pregador, não estão me vendo. Aleluia. Muitas pessoas olham para mim, mas não me veem como deve ser. Mas Deus está dizendo: não precisa aparecer, a casa está de pé por causa de você. Levanta sua mão assim. Deus está dizendo para alguém: fica firme, porque a tua casa é do Senhor Jesus Cristo. Fica firme, porque a tua casa é. Deus seja louvado. Aleluia. Ninguém está vendo, mas está lá. Deixa eu falar uma característica de Maqui que me chama a atenção. Aleluia. Porque existe uma geração que é mais ou menos assim. Se
Se Davi não me reconhecer, eu vou chutar o balde. Se Davi não me der oportunidade, eu vou desviar da igreja. Se Davi não fizer para mim algo que me beneficie, eu vou abandonar tudo. Maquis não buscava a honra de homem. Glória a Deus. Aleluia! Ainda que Davi não honrou ele naquele momento, existe uma mesa no céu preparada. Glória a Deus. Mefibosete senta na mesa com Davi na terra, mas lá no céu havia uma mesa para Maquis. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo. Pode ser que você não está recebendo muita coisa aqui, mas vai chegar um dia que a promessa vai cobrar. E Deus vai te recompensar. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Esses dias atrás eu estava. Fui para o aeroporto de Goiânia para viajar para São Paulo para estar ministrando num evento. E pegamos o avião e fomos. Quando chegamos em São Paulo, o pastor veio nos receber em Guarulhos. Descemos com ele para a residência onde ele reside. E ele morava num lugar conhecido como Favela de Heliópolis, a segunda maior favela da América Latina. E nós fomos para esse lugar. Só que dentro da favela carro não anda. Quantos me escutam dizem amém? Amém. Dentro da favela carro não anda. Você tem que chegar em certo lugar e conduzir de a pé. E aí nós pegamos e descemos ali e fomos de a pé dentro da favela. Eu fui passando, pastor, e no meio havia algumas pessoas armadas, havia pessoas que olhavam para ele assim: Jesus me dá graça. Quando eu fui passando, a perna já foi tremendo, o corpo já tremendo. Vou voltar, vou ficar aqui não. E nós fomos andando, nós chegamos num apartamento que falou assim: descansa, mas tarde eu vou te levar no culto para você pregar. Foi tudo bem, pastor. Ele morava num apartamento, mas tinha que passar pela favela. Quando deu 6:30 da tarde, ele falou: vamos embora porque nós temos que ir para a igreja. E novamente teve que passar pela favela. Passamos novamente, olhei e o fluxo aumentou. Eu pensei que só era aquilo lá, mas de repente foi ver que tinha uns camaradas mais pior ainda. Eu vi que o movimento estava triste. E aí nós fomos, pregamos a mensagem. Quando foi 9:30, encerrou o culto, nós fomos retornar para a favela. Tinha que passar dentro da favela novamente. Quando nós chegamos, estávamos passando. Quando eu olhei lá na frente, havia uma multidão. Cerca de mais ou menos 2.000, 2.500 pessoas dentro de uma favela. E o som na maior altura. Estava acontecendo um baile funk. Quando eu vi aquilo, eu falei: pastor, vamos voltar para trás. Aqui eu não passo não, pastor. Passa não? Pastor, vamos passar por outro lugar. Eu falei: não tem outro caminho. Se nós quisermos passar, nós vamos ter que passar no meio deles. Eu falei: não passo. A perna começou a tremer. Eu falei: Jesus, me dá graça aqui. Aí o pastor falou assim: eu vou na frente, você vai atrás. Eu falei: meu Deus, eu fui devagarzinho, ele foi indo. Quando de repente, se alguém falasse um tiro, irmão, acho que eu saía correndo. Aí de repente o rapaz falou assim: para tudo! Eu falei: meu Deus, é hora de morrer. No Rio que ele é bom, né? Quando de repente o rapaz: para tudo! Eu falei: pastor, o que eu estou com ele me colocar, pastor? Aí de repente o pastor ficou em silêncio. O rapaz falou assim: abre espaço, porque o pastor está passando.